Vocês estão aí? O episódio de hoje é sobre quem mexeu no meu picles. Não. O episódio de hoje do De Carona com o Pete é quem mexeu no meu queijo. Não. Quem mexeu no meu queijo é uma parábola famosa que conta a história de 2 ratinhos e 2 duendes. E eu coloquei o link aí embaixo nas observações. Tem um PDFzinho, vocês podem baixar e ler a parábola. Ela é muito interessante, é uma lição de vida. Aliás, uma das razões pelas quais eu estou gravando esses vídeos todos é porque eu resolvi perguntar quem mexeu no meu queijo. Mas o episódio de hoje mesmo é quem mexeu nos meus dados? Vamos lá. A minha cola já está aqui e eu quero conversar com vocês sobre esse negócio de proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados que vai ao ar no dia 20 de agosto de 2020. 20 de 8 de 2020. 20. Não é 20, é 20. Muito legal. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é quem é pessoa. Quem é o indivíduo único e singular. Pela lei, está aqui, a pessoa pode ser especificada e pode ser identificada de forma única, direta ou indiretamente, por um dado pessoal. No vídeo passado, em que eu falei sobre LGPD e LGBT, eu falei um pouco sobre dados pessoais e dados sensíveis. Falei sobre dados diretos e sobre dados indiretos. Então agora, identificar a pessoa parece uma coisa mais simples. Dado pessoal é informação ou é um conjunto de informação? Nossa, que pepino gostoso! Ele está em mel. Depois eu digo para vocês. É um conjunto de informações relacionadas a uma pessoa que pode ser identificada. Dado pessoal. RG, CPF, DNA, biometria, endereço, e-mail. Legal? CNH, carteira de habilitação. Então vamos lá. Está tudo no vídeo. Agora eu quero conversar com vocês sobre um conceito. Chama-se tratamento do dado pessoal. O dado pessoal, o meu dado, aquele que eu disponibilizei, ele vai ser tratado por um cara, por uma empresa chamada controlador. Então eu chego num edifício comercial e eu vou ter uma reunião lá e eu me apresento na reunião, a pessoa pede meus dados pessoais, tira uma foto e aquilo é um dado pessoal. Esses dados vão ser tratados. De que formas esses dados são tratados? Então vamos lá. Para que exista tratamento do dado pessoal, é necessário que haja consentimento. Você deve consentir, você deve fornecer uma autorização. Você não é obrigado a fornecer, mas às vezes se eu não fornecer autorização para ela recolher esses dados do meu RG, do meu CPF, da minha fotografia, eu não vou entrar no prédio. O controlador tem que ter uma obrigação legal, um contrato legal, dizendo que ele pode tratar esses dados. Exercício regular de direitos. Para que você possa circular, por exemplo, você tem que ter alguns dados pessoais disponíveis para a polícia quando for parado numa blitz. Para os hospitais, quando você for internado num hospital, eu preciso dar o tipo sanguíneo, se eu sou alérgico, essas coisas, idade, peso, pressão, essas coisas que me identificam. Proteção da vida, tutela de saúde. Proteção da vida é mole, né? Eu tenho que dar os dados, senão eles não vão saber se eu tenho alergias ou não. Tutela de saúde é quando alguém toma conta de mim, então os meus dados pessoais precisam, através desse tutelador, tutelo, desse cara que toma conta de mim, poder oferecer.
Quando existe um interesse legítimo do controlador, isto é, ele tem uma necessidade legítima por lei, por algum regulamento, para tratar seus dados pessoais e proteção de crédito. Bancos, Serasa, SPC, Boa Vista, certificado digital, Receita Federal, proteção de crédito. Tranquilo? Então, todos esses itens dizem respeito ao tratamento, ao processamento, à manipulação do meu dado pessoal. Deixa eu virar a página aqui na minha cola, porque isso é muito importante. Bom, já que eu falei do tratamento dos dados, eu quero saber dos meus direitos, dos meus dados. Primeiro direito que eu tenho, eu posso exigir a confirmação da existência de tratamento. Eu fui no prédio comercial, eu dei os meus dados e eu quero saber como eles serão tratados. Às vezes, é a mesma coisa que você chegar e dizer assim, aquela câmera que está me gravando ali, ela está gravando ou ela só está monitorando? Que tipo de tratamento ela está dando à minha imagem? Eu quero e posso ter acesso aos dados. A qualquer momento eu posso chegar para a pessoa e dizer assim, posso ver os meus dados? Quero tocar neles. Eu posso ter o direito, isso é direito, de correção do dado incompleto, inexato ou desatualizado. Então eu posso ter acesso ao dado e descobrir que eu estava solteiro ou fiquei casado. Eu descobri que em vez de ela ter anotado 1954, ela anotou 1964 na data. Eu posso pedir anonimização. Vou falar de novo. Anonimização. Anonimizar. Tornar anônimo. Eu posso pedir anonimização, já vou explicar. Posso pedir bloqueio ou posso pedir a eliminação de um dado desnecessário ou um dado em excesso. Então, por exemplo, eu estou no prédio, que aquela recepcionista me pediu dados e de repente ela me pergunta assim, qual é a data do seu aniversário? Você já me pediu o RG, já pegou meu nome, já viu meu CPF na carteira de habilitação, não sei se tem um campo aí, tirou uma foto e quer saber minha data de aniversário para quê? Ou ela pede meu tipo sanguíneo. Então eu posso pedir o bloqueio ou a exclusão de dados em excesso ou dados desnecessários. Espera que eu vou falar na anonimização. Anonimização. Anonimizar. Eu posso pedir esse é meu direito, portabilidade dos dados de um fornecedor para o outro. A gente já está acostumado a ter portabilidade, por exemplo, do empréstimo que a gente faz num banco para outro banco. A gente já está acostumado a pedir portabilidade de uma operadora de telefonia celular para outra. Agora eu posso pedir a portabilidade de um dado meu que está num hospital, num plano de saúde, para o outro. Eu posso pedir a portabilidade dos meus dados que estão numa escola, numa universidade, para outro. Então, isso vai ser generalizado para todas as coisas. Eu posso pedir a eliminação dos meus dados tratados com meu consentimento, mas que seja considerado exceções da lei. Então, por exemplo, eu descubro que a lei diz, tem uma lei qualquer que diz que quando eu vou me identificar na portaria de um prédio comercial, eu só preciso da RG, nome e a foto. Qualquer coisa além disso, eu posso, por lei, pedir para tirar. Informações sobre entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o compartilhamento dos meus dados. Sabe o que significa isso? Significa que eu posso perguntar à recepcionista do prédio, ou ao gerente, ou ao síndico do prédio onde eu estou entrando, se eles estão compartilhando os meus dados. Por exemplo, eu vou abrir um crediário na loja lá nas Casas Pernambucanas ou nas Casas Bahia, eu posso perguntar, vocês estão compartilhando os meus dados? Eu não quero. Vocês estão proibidos de compartilhar os meus dados. Ou eu quero saber com quem vocês compartilham os meus dados. E se eu não gostar, eu vou pedir para tirar.
Informação sobre a possibilidade de não fornecer compartilhamento e sobre as consequências dessa negativa. O cara pode dizer para mim, chefe, se você não compartilhar, eu não abro o teu crédito. Se você não compartilhar, eu não vou fazer as compras. Se você não me der autorização a fazer isso, eu não vou te dar o desconto. Às vezes você vai comprar uma coisa e você tem um desconto. E você descobre que ele compartilha teus dados. E você diz para ele, não quero que compartilhe os meus dados. Ele diz, eu vou te tirar o desconto. Quem faz isso? Farmácias fazem isto. Eu posso pedir a revogação do consentimento considerando todos os casos previstos na lei. Eu posso me opor ao tratamento que o controlador deu aos meus dados. Eu posso solicitar uma revisão de decisões tomadas por tratamento automatizado. Aqueles robozinhos que vão rastreando meu dado num site qualquer e pegam no outro. Eu posso dizer que não quero mais isso, que afetem os meus interesses, inclusive aqueles meus dados sensíveis que estão no episódio anterior que eu gravei sobre LGBT e LGPD. E eu quero ter acesso facilitado sobre o tratamento dos meus dados, porque eu quero saber com que finalidade os meus dados estão sendo tratados. Eu quero saber com que forma eles estão sendo tratados, se é mecânica, se tem gente, se é automatizado, por quanto tempo você vai manter esses dados aí tratando deles. Identificação e contrato do controlador com esses dados eu posso pedir, porque se esse controlador tem um contrato com o terceiro, eu quero ver esse contrato. Eu quero saber com quem que os meus dados estão sendo compartilhados e eu quero saber qual é a responsabilidade do terceiro em cima do meu dado. O que ele está fazendo com o meu dado? Ele está compartilhando com o quarteiro? Quarteiro é horrível. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não é quarteiro, quarto. Vamos ver o que eu tenho mais para comentar com vocês. Anonimização. Aí eu vou embora, tá? A empresa, o controlador, aquele cara que está tratando os meus dados, deve anonimizar meus dados coletados de modo a diminuir os riscos de vazamento, de violação durante o tratamento que ele dá aos meus dados. Isto é, ele tem que tornar os meus dados anônimos. Se vazar, você não pode pegar os meus dados e criar a minha identificação pessoal. Isso é uma obrigação da lei. Esses dados não serão mais dados pessoais se forem anonimizados e se o processo puder ser revertido por meios próprios ou esforço razoável, considerando tempos e recursos, eles não podem ser considerados para isso. Então, o controlador tem que pegar os meus dados e tem que anonimizar para problemas de risco de violação. E se ele conseguir fazer isso, os meus dados não serão mais meus, pessoais. Porém, se ele conseguir reverter o processo por meios próprios, com processamento dele, ou considerando um tempo e um esforço, voltar aos meus dados pessoais, ele não conseguiu anonimizar meus dados e, com isto, os meus dados voltam a ser pessoais e eu posso brigar com ele. Fechou por enquanto? Posso ir embora? Eu vou comer mais um. Olha, eu quero dizer para vocês que isso aqui é com mel. Edição comemorativa com mel. É uma delícia esses picles. Eu não sei onde é que vende. Tchau, fui embora.